Revista Sistema de Mísseis Iskander-1000 aprimorado representa ameaça a países da OTAN. O sistema tático operacional de mísseis Iskander-1000 da Rússia representa uma ameaça para países ocidentais por causa de suas características impressionantes, escreve o The National em trecho. O Iskander-1000 se distingue pela carga de combustível sólido aumentado, novo motor e sistemas aprimorados de controle de voo e orientação, diz o material. Destaque-se que estes mísseis provaram sua eficácia na zona da operação militar especial desta forma devido ao alcance de seus projéteis. Este armamento pode atingir alvos em profundidade no território dos países da OTAN. O míssil parece idealmente projetado para derrubar os aclamados aviões de guerra F-16 que a OTAN entregou à Ucrânia, observa o artigo. Em novembro, o presidente russo Vladimir Putin declarou que as modificações do sistema de mísseis Iskander são análogos russos de todas as três modificações dos mísseis ATACMS. O sistema de mísseis táticos Iskander é uma arma guiada de precisão com alcance de até 500 km. A ogiva do míssil pode destruir praticamente qualquer alvo, compostos de comandos inimigos, comboios, veículos ou sistemas de defesa antiaérea. Irã apresenta um novo míssil balístico com alcance de 1.700 km e ogiva de alta precisão. O Irã apresentou oficialmente um novo míssil balístico de médio alcance, Temad, durante a visita do presidente Massoud Pezeshkian à exposição de mísseis do Ministério da Defesa, escreve a agência do país Tasnim. Os especialistas e técnicos militares iranianos têm feito grandes avanços nos últimos anos na fabricação de uma ampla gama de equipamentos nacionais, tornando as Forças Armadas autossuficientes no campo de armas, detalha o artigo. O alcance máximo do míssil é de 1.700 km. Vale destacar que o míssil de 16 metros recebeu uma ogiva de alta precisão. Acrescenta-se ainda que o poder militar do Irã não representa ameaça para os países regionais e foi apontado que a doutrina de defesa da República Islâmica é inteiramente baseada na dissuasão. A República Islâmica possui um dos complexos industriais militares mais sofisticados e autossuficientes do mundo, desenvolvendo de tudo, desde sistemas avançados de defesa aérea e mísseis de longo alcance até impressionante variedade de drones e outras armas. Após perder o acesso a seu principal fonte de armamento dos Estados Unidos na sequência da Revolução Islâmica de 1979. Navio da classe Izumo revoluciona a defesa do Japão em mega investimento. Tecnologia militar em porta-helicópteros agora permite a operação de aeronaves F-35B. A modernização de defesa naval é essencial para a segurança de qualquer nação. O Japão tem investido pesadamente nesse setor. A classe Izumo é um exemplo desse avanço, trazendo um novo patamar de tecnologia e poder militar para a Força Marítima de Autodefesa do Japão. Projetados inicialmente como porta-helicópteros, esses imponentes navios agora passam por adaptações para operar caças F-35B, ampliando significativamente suas capacidades estratégicas. Além de reforçar a defesa nacional, os navios da classe Izumo desempenham um papel crucial no cenário geopolítico do Pacífico. Com um design moderno e capacidade operacional versátil, eles são uma resposta às crescentes tensões na região, garantindo ao Japão uma presença naval mais robusta. Mais do que uma simples embarcação, a classe Izumo simboliza o equilíbrio entre tradição e inovação na estratégia de defesa do país. A classe Izumo é composta por dois navios, o JS Izumo e o JS Kaga, ambos projetados para operações multifuncionais, oficialmente classificados como destroyers, porta-helicópteros. Esses navios são uma alternativa viável aos porta-aviões convencionais, permitindo ao Japão manter sua estratégia de defesa dentro dos limites de sua constituição, com um comprimento de 248 metros, largura de 38 metros e deslocamento de até 27 mil toneladas. Os navios da classe Izumo impressionam pelo porte. Sua propulsão é garantida por 4 motores a gás que geram 33 mil cavalos de potência, permitindo atingir velocidade de até 30 nós. Além disso, suas instalações modernas incluem um hospital com 35 leitos, unidade de terapia intensiva e sala de cirurgia, tornando um ativo essencial para a guerra e para operações aumentadas de resgate. Outro destaque da classe é seu radar ativo de varredura eletrônica PS-50, que permite operações de busca aérea e controle de tráfego. Para a defesa, o Izumo conta com 2 sistemas de armas de aproximação MK-15 e 2 lançadores de mísseis RAM, garantindo proteção contra ameaças aéreas e marítimas. Além disso, o avançado sonar montado na proa detecta possíveis ataques de torpedos, reforçando sua capacidade de sobrevivência e combate, inicialmente projetado para operar helicópteros. Os navios da classe Izumo passaram por um processo de modernização para transportar e operar caças de decolagem e pouso vertical como o F-35B. Essa mudança representa uma transformação estratégica para o Japão, permitindo que o Izumo se torne efetivamente um porta-aviões leves. O processo de conversão começou em 2020, foi dividido em 2 fases. A primeira etapa, o convés dos navios, foi reforçado para suportar o calor e o impacto dos caças. Além disso, foram feitas adaptações para permitir a movimentação segura dos caças durante as operações de decolagem e pouso.
Já na segunda fase, prevê para ser concluída nos próximos anos, as cabines de comandante trapezoidais serão modificadas para um formato quadrado, garantindo um espaço mais adequado para as operações da aeronave de asa fixa. Um fator interessante é que, ao contrário de outros porta-aviões, os navios da classe Zoom não possuem uma rampa de salto como nos modelos britânicos e chineses. Isso se deve à presença de um sonar pesado montado na proa que poderia comprometer o equilíbrio da embarcação caso uma rampa fosse instalada. A modernização da classe Zoom não é uma questão de tecnologia, um reflexo da crescente tensão no mar da China Oriental. Esta região tem sido parte de disputas territoriais. A China tem aumentado sua presença militar por meio do estreito de Miyako, uma passagem estratégica de 250 km de largura entre as ilhas japonesas de Miyako e Okinawa. A base aérea de Nahan, localizada em Okinawa, é fortaleza mais ao sul da Força Aérea de Autodefesa do Japão, mas sua posição isolada a torna vulnerável em um conflito. Dessa forma, a classe Zoom surge como uma solução estratégica, permitindo que o Japão projetar poder militar em regiões onde as bases terrestres não são suficientes. Além disso, esses navios podem transportar até 26 aeronaves de decolagem vertical e 400 fuzileiros navais, tornando-os essenciais para operações anfíbias, evacuações e missões militares. Outro fator crucial é que, embora o Japão tenha uma política militar defensiva, a classe Zoom permite ao país uma maior flexibilidade operacional. Ao operar longe das bases aéreas fixas, esses navios aumentam a capacidade de resposta das forças de autodefesa marítima no Japão, garantindo que o país possa proteger seus interesses. Em um cenário geopolítico cada vez mais desafiador, a classe Zoom, além de ser um porta-helicópteros, desempenha um papel central na estratégia militar do Japão. Esse projeto representa um símbolo de inovação tecnológica e fortalecimento do poder naval do país. Com sua conversão para operar caça F-35B, esses navios marcam um avanço significativo na capacidade de defesa japonesa, consolidando o Japão como protagonista na segurança do Pacífico. Além de sua relevância militar, os navios da classe Sumo desempenham um papel essencial em operações humanitárias e de resgate. Graças à sua versatilidade, tornando-se ativos e indispensáveis em cenários de crise, em um mundo onde o equilíbrio de poder está em constante transformação, o Japão investe no futuro, garantindo que sua frota esteja devidamente equipada para enfrentar os desafios do século XXI. Dessa forma, a classe Sumo se consolida como um dos principais navios mais ambiciosos do Japão, como um dos projetos navais mais ambiciosos do Japão. Ao combinar tecnologia de ponta e estratégia de uma forte presença nos mares, esses navios ampliam significativamente a capacidade operacional do país. Seu impacto na segurança do Pacífico continua a ser sentido por décadas, tornando-os verdadeiras joias da engenharia naval moderna. Exportações de defesa da Turquia atingem recorde de 7,1 bilhões em 2024. As exportações de defesa da Turquia totalizaram 7,1 bilhões em 2024, um aumento significativo em relação aos 5,5 bilhões em 2023, de acordo com Haluk Gorgun, presidente da Agência de Indústria e Defesa. O crescimento reflete a expansão da presença global do setor, que atingiu 180 países no ano passado, e ocorre à medida que as empresas locais produzem plataformas mais sofisticadas como drones, navios de guerra e sistemas de guerra eletrônicos para as forças armadas turcas. Gorgun anunciou os resultados de 2024 durante a Global Defense and Aerospace Industry Strategy Conference, realizada no fim de semana em Antalya e organizada pela Defense and Aerospace Industry Export Association e pela Turkish Presidency of Defense Industries. O evento reuniu CEOs e gerentes do desenvolvimento de negócios de grandes empresas globais de defesa e indústria. De acordo com a contagem do SSB, os 10 maiores exportadores de defesa de Turquia foram Baykar 1,8 bilhões, Aviação TUSAS 750 milhões, Asfat 644 milhões, MKE 610 milhões, Arca Defense 600 milhões, Motor TUSAS 390 milhões, Aselsan 217 milhões, Comércio Exterior RAM, Autocar 193 milhões, Roketsan 179 milhões e Defesa Samsung Yurt 166 milhões. Os números representam as vendas estrangeiras diretas das empresas, não contabilizar as vendas indiretas. As vendas indiretas ocorrem quando os produtos de uma empresa são usados como subsistemas nas exportações de outra empresa, como um sensor eletroóptico Aselsan integrado a um drone Baykar. De acordo com a Aselsan, suas exportações indiretas em 2024 totalizaram 291 milhões, elevando o volume geral de exportação da empresa para 508 milhões.
Os números de exportação indireta de outras empresas não estavam disponíveis publicamente no momento da redação deste artigo. Entre os 10 principais países beneficiados estavam os Estados Unidos, a República Tcheca, a Romênia, a Polônia, a Eslováquia, a Bulgária, todos membros da OTAN. Nos últimos anos, as vendas de drones, munições, armas de infantaria e veículos terrestres começaram a representar uma fatia maior das exportações para a Europa e os Estados Unidos, disse Arda Mevlutoglu, analista de defesa independente. A Ásia Pacífico sempre foi um dos principais alvos do setor de defesa turco, acreditou Mevlutoglu, mas agora vemos um forte impulso em direção aos mercados dos Estados Unidos e da Europa. A participação de artigos de defesa no portfólio total das exportações da Turquia aumentou constantemente nos últimos 20 anos, disse o analista. Em 2024, mais de 2,7% do total das exportações vieram de vendas de defesa. Alcançar uma fatia de 5% parece uma meta realista e de curto prazo que poderia ser alcançada por meio de vendas de plataformas maiores e mais sofisticadas, disse ele. Itália, ansiosa para gastar 24 bilhões em tanques Linux e Panther. O chefe de defesa da Itália desafiou a Leonardo da Rimetal a entregar um pedido enorme de 23 bilhões de euros em tanques e veículos de combate o mais rápido possível para preparar a Itália para um mundo cada vez mais perigoso. O general Luciano Portolano disse que o tempo era essencial em um discurso aos chefes das empresas italianas e alemãs na segunda-feira, enquanto eles se reuniam para assistir um veículo de combate Linux disparativos no campo de teste de Netuno, na Itália. Não podemos protegê-los se vocês não nos apoiarem, disse Portolano. A Leonardo e a Rimetal anunciaram um joint venture em outubro passado para construir 1.050 variantes do veículo Linux da empresa alemã, bem como 272 variantes do tanque Panther da Rimetal para renovar o componente de veículo de esteira quase obsoleto do exército italiano. Em um briefing antes da demonstração, representantes das empresas disseram que, quando a produção estivesse em andamento, haveria capacidade para fabricar 700 veículos para exportação. Em seu discurso, Portolano disse: nós ajudaremos vocês a exportar, mas vocês têm que nos ajudar a atender nossa necessidade nacional. Autoridades da nova joint venture, chamada Leonardo Rimetal Military Vehicles, deram um primeiro detalhamento de seu cronograma aprimorado, começando com a estratégia neste ano dos 5 Linux que já estão sendo montados pela Rimetal. A Hungria, que também emprestou à Itália o modelo usado no tiro real em Netuno. Entre 2026 e 2027, mais 11 a 16 Linux serão entregues com a torre Leonardo Hitfish 30, que a Itália quer em seus veículos, completa com um novo canhão X-Gun de 30mm da Leonardo, representando o modelo para a versão italianizada do veículo. Um slide mostrado no briefing mostrou que os primeiros tanques Panther começariam a chegar em 2027, com um pedido total incluindo 132 tanques de batalha principais e 140 variantes divididas entre uma construção de ponte, recuperação blindada e versões de engenharia blindada. Enquanto a joint venture aguarda a aprovação antitrust, a Leonardo e a Rimetal criaram uma empresa temporária nos próximos dias para aceitar uma solicitação de proposta da Itália, que é o próximo passo para contratos formais, o desenvolvimento de variantes e um aumento na produção usando uma linha de montagem La Spezia, Itália. O pico de produção, de acordo com o slide, será em 2031 com 171 veículos e tanques produzidos. O Linux será produzido em 5 variantes que, por sua vez, exemplarão 16 papéis entre elas. As variantes são 120mm, 30mm, morteiro, defesa aérea e não turreted. David Hurder, presidente executivo designado da Rimetal para a joint venture, disse acreditar que a versão tanque leve de 120mm se tornaria uma exportação bem seguida. Falando com o CEO da Rimetal, Armin Papeger, e o CEO da Leonardo, Roberto Singolani, o general Portolano disse sobre o Lynx: eu me apaixonei por este veículo, acrescentando que ele atende a todos os requisitos do campo de batalha moderno. Ele acrescentou que ficou particularmente impressionado com a forma como os 8 soldados que viajam dentro do veículo emergiam prontos para lutar após horas de viagem. Além da torre e do canhão de 30mm, a Leonardo também fornecerá o sistema C41, sensor eletroóptico e o radar do Linux, bem como rádio nos 132 tanques de batalha principais. A Rimetal produzirá 52 canhões de 120mm, enquanto a Leonardo produzirá 80. Cada empresa cuidará de 50% do trabalho nos cascos, enquanto a Leonardo fornecerá o motor e um kit para adotar seu sistema de munição guiada Vulcano. O uso de um canhão de 130mm não foi descartado, disse o co-diretor-geral da Leonardo, Lorenzo Mariani.
Laurent Sisman, executivo da Leonardo, designado como CEO da Joint Venture, disse que cumprir os prazos seria um trabalho duro, mas possível. Ele disse ao Defense News os pré-requisitos para alcançá-los são uma exigência clara, uma boa parceria da indústria e financiamento estável. Filipinas reforçam defesas com aumento de gastos militares. À medida que as Filipinas reforçam sua postura defensiva, migrando da segurança interna para a defesa territorial, o governo alinhou uma série de aquisições alinhadas aos novos planos. O Corpo de Fuzileiros Navais das Filipinas precisa de aproximadamente 60 veículos militares, mas está dando os primeiros passos com 7 veículos Covico da Coreia do Sul, que supostamente são a plataforma KMPV da empresa. Por meio de um aviso de adjudicação emitido em 15 de janeiro, o financiamento vem do Orçamento Nacional de 2025, que o presidente Ferdinando Marcos sancionou em 30 de dezembro de 2024. Ele inclui 271,9 bilhões de pesos para o Departamento de Defesa Nacional, um aumento de 12,3% em comparação ao ano anterior. Um total de 138,2 bilhões de pesos serão destinados ao Exército, 51,6 bilhões de pesos à Força Aérea e 51 bilhões à Marinha em 2025. Como desvantagem, as alocações de modernização para as Forças Armadas receberão financiamento garantido de apenas 35 bilhões de pesos, abaixo dos 50 bilhões que os militares esperavam. Outros 40 bilhões de pesos poderiam ser retirados de dotações stand-by, mas somente se o governo receber receitas excedentes. Marcos prometeu em dezembro que continua comprometido em transformar nossas Forças Armadas em uma força de classe mundial. Ele prometeu: modernizaremos seu equipamento, aprimoraremos seus programas de treinamento e garantiremos que você esteja equipado para enfrentar os desafios não apenas de hoje, mas também do futuro. No ano passado, o DND anunciou seu conceito abrangente de defesa arquipelágica, que visa defender o território filipino e sua zona econômica exclusiva. Crucial para isso será aeronaves de combate adicionais. Portanto, espera-se que em breve um acordo para 12 caças leve FA-50 Block 20 da Korea Aerospace Industry, efetivamente dobrando a frota filipina FA-50. Este acordo equipará um segundo esquadrão. No entanto, nenhuma decisão foi tomada ainda sobre novos caças multifuncionais, onde o Gripen da Saab e o F-16 Alucard Remaster são concorrentes. A Força Aérea acaba de contratar 6 aeronaves de ataque leve A-29B Super Tucano adicionais também. Um aviso de adjudicação no valor de 112,8 milhões foi emitido para a Embraer em 16 de dezembro de 2024. A empresa disse que as entregas estão programadas para ocorrer em 2026. Lançando mais luz sobre as aquisições em andamento, o DND publicou um relatório de monitoramento de aquisições do mês passado. Ele listou, por exemplo, um novo helicóptero aeromédico Bell 402 EPX para o Exército. Enquanto isso, as entregas de helicópteros S-70i Black Hawk continuam. 16 helicópteros foram adquiridos em 2019. O acordo para 32 extras foi registrado em 2022, dos quais 10 foram entregues até o momento. A Marinha Filipina está aguardando 2 corvetes HDC-3100 da HD Hyundai Industries da Coreia do Sul, previsto para este ano e no próximo. O mesmo construtor naval também está construindo 6 navios de patrulha offshore para as Filipinas. Também está em andamento um projeto de aquisição de sistemas cibernéticos no valor de 613 milhões para melhorar as capacidades cibernéticas da integração de sistemas. Como parte das táticas de zona cinzenta da China contra as Filipinas, o hacking apoiado pelo Estado é supostamente comum contra agências governamentais. O Japão está recebendo interceptadores SM-6 para parar mísseis chineses e norte-coreanos. Em outro sinal de quão crucial a defesa antimíssil se tornou no Pacífico, a Marinha do Japão está recebendo mísseis Terra SM-6 dos Estados Unidos. O SM-6 é uma arma de defesa aérea potente que pode ser empregada contra mísseis balísticos, bem como aeronaves. As ilhas japonesas estão sob ameaça de ataque de mísseis balísticos norte-coreanos há anos, incluindo mísseis com ogivas nucleares. Se o Japão enviar sua marinha para defender Taiwan da invasão chinesa ou manter a soberania do Japão sobre ilhas disputadas no mar da China Oriental, então os navios de guerra japoneses enfrentariam uma gama mortal de armas chinesas, incluindo mísseis de cruzeiro antinavio e mísseis balísticos.
A venda de SM-6 por 900 milhões foi aprovada no mês passado pela Agência de Cooperação e Segurança e Defesa do Departamento de Estado. Antes de ir ao Congresso para aprovação final, o acordo inclui 150 mil SM-6 Block 1 Clannsteres, MK-21 Mod 3 Vertical Launch Systems e preço de reposição. A venda proposta melhorará a capacidade do Japão de enfrentar ameaças atuais e futuras ao permitir que a Força de Autodefesa Marítima do Japão implante a mais recente capacidade de mísseis padrão de seus atuais e futuros combatentes de superfície equipados com o sistema de armas Aegis. Concluiu a DSCA. A venda proposta aumentará ainda mais a capacidade do Japão de proteger o Japão e as forças terrestres aliadas locais e melhorará significativamente a contribuição do Japão para a defesa declarada de mísseis aéreos na região do Indo-Pacífico. O Japão está construindo uma frota de navios equipados com sistemas de defesa aérea e antimísseis Aegis de fabricação americana, um sofisticado conjunto de armas, sensores e data links que remonta à década de 1970. O Ministério da Defesa encomendou recentemente mais 2 contra-torpedeiros, o que aumentará a frota Aegis do Japão para 10 embarcações. Essas embarcações seriam compatíveis com a frota Aegis da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos adquiriu 121 cruzadores da classe Ticonderoga, equipados com Aegis, e contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke de 1978 a 2024. O Aegis evoluiu para se tornar muito mais do que um sistema de defesa aérea de frota. Suas capacidades de mísseis antibalísticos o tornaram parte integrante dos sistemas nacionais de defesa de mísseis para os Estados Unidos e seus aliados, trabalhando em conjunto com interceptadores terrestres como o Patriot e o Tahad. Há até mesmo uma versão terrestre chamada Aegis Ashore, que já foi implantada na Polônia como parte da rede de defesa de mísseis da OTAN. A vanguarda do Aegis é o míssil SM-6, implantado pela primeira vez em 2013 com a versão de alcance estendido do SM-2. O SM-6 tem um alcance estimado de 150 a 200 milhas contra 90 milhas do SM-2, enquanto o SM-2 ainda é amplamente utilizado como interceptador contra aeronaves e mísseis antinavio. O SM-6 vai além, com maior alcance, um radar de bordo baseado no encontro do míssil AIM-120, que permite que o SM-6 atinja alvos além do alcance de detecção dos radares de bordo. A proposta de venda deste equipamento de suporte não alterará o equilíbrio militar básico na região. A DSCA assegurou ao Congresso. Em termos gerais, isso é verdade. Adicionar 150 interceptadores antimísseis japoneses não aumentará a superioridade massiva da América e seus aliados no Pacífico sobre a Coreia do Norte, nem diminuirá substancialmente a ameaça de mais de 3 mil mísseis balísticos chineses. As defesas de mísseis aéreos auxiliadas pelos Estados Unidos, a Inglaterra e outras nações obtiveram sucesso impressionante contra 2 ataques em massa de mísseis e drones iranianos no ano passado. Com Israel reivindicando uma taxa de interceptação de 99% no ataque de abril de 2024. Alcançar sucesso semelhante nos céus de Taiwan ou Japão seria mais difícil. A China provavelmente lançaria um ataque maior usando mísseis mais sofisticados do que o Irã. No entanto, a venda do SM-6 sugere que uma coalizão multinacional de defesa antimísseis está se formando no Pacífico. Os navios japoneses equipados com Aegis, operando ao lado de seus equivalentes americanos, poderiam proteger Taiwan e o Japão contra ataques chineses ou norte-coreanos. Enquanto isso, os Estados Unidos se ofereceram para vender 100 mísseis Patriot para Taiwan. Isso pode não ser suficiente para deter a China caso Pequim cumpra seus votos de unificar Taiwan com a China pela força, se necessário, nem dissuadir a Coreia do Norte de atacar o Japão, caso o líder norte-coreano Kim Jong-un e seu regime se sintam suficientemente provocados por qualquer motivo. Mas a chance de alguns de seus mísseis serem interceptados pode fazer o atacante hesitar. O exército dos Estados Unidos está desmoronando. Uma crise de 137 bilhões se desenrola.
O exército dos Estados Unidos está desmoronando. Uma crise de 137 bilhões se desenrola. Na semana passada, uma inundação no Walter Reed National Military Medical Center virou manchete depois de que um cano estourou, causando danos extensos e sofrimento aos pacientes em meio a procedimentos adiados. No entanto, um sistema de vapor com defeito que limita severamente a capacidade da equipe de esterilizar equipamentos cirúrgicos e reduz drasticamente o número de cirurgias realizadas, destaca as contas de manutenção adiadas devidas em todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. A manutenção de base tem sido uma área em que o Departamento de Defesa tem consistentemente escolhido correr riscos desde a Lei de Controle Orçamentário de 2011. Investimentos insuficientes contínuos resultaram em um acúmulo estimado pelo GAO de pelo menos 137 bilhões, o que nem mesmo leva em conta as instalações que já ultrapassaram sua vida útil, totalizando cerca de um terço de todas as bases locais do Pentágono. Então ele rastreia que dias antes de deixar o cargo, vazou a notícia de que o ex-secretário de Defesa Leon Austin havia recomendado um aumento dramático e sustentado no orçamento anual das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em uma carta ao escritório de orçamento da Casa Branca, o chefe do gabinete de 4 anos argumentou vigorosamente que as demandas de nossa estratégia exigem crescimento real acima da inflação, juntamente com nossos investimentos sustentados nos anos fiscais de 2026 e 2030. Austin destacou a fragilidade da base industrial de defesa como parte de sua justificativa para aumentar os orçamentos de defesa na segunda administração Trump. O memorando declarou que a América não tem capacidade para atender às necessidades contínuas, portanto, os investimentos para repor munições e outros estoques devem começar a série este ano. Assim como na manutenção da base, outras tendências de prontidão, força e investimento têm se movido para o sul, para as Forças Armadas. Em dólares constantes, o orçamento de defesa, excluindo fundos para a Ucrânia e Israel, declinou em termos reais no ano fiscal de 2024 e 2025. O Washington está atualmente em negociações sobre usar a reconciliação em parte para impulsionar investimentos militares atrasados do tipo que Leon Austin admite que precisam ser urgentemente abordados. Embora o rumor seja de cerca de 200 bilhões em 2 anos e se alinharia com a avaliação da equipe de saída de Biden, a matemática do verso do envelope sugere que o ex-secretário de Defesa Austin está defendendo aproximadamente 240 bilhões adicionais aos orçamentos de defesa de Trump em relação ao orçamento de 5 anos de Biden. Originalmente, os planos de defesa dos anos futuros de Biden estimavam um crescimento anual fixo de 2,1% nos anos seguintes, enquanto a carta de Austin pede um crescimento de 9% em 2026, 5% em 2027 e pelo menos 3% em 2028. Existem poucas maneiras de analisar os números sem chegar a um consenso de fato. No final do governo Trump, o conselheiro de Segurança Nacional da época e chefe do orçamento da Casa Branca, Russ Vought, escreveu um artigo condenando a Marinha Americana em ruínas. A dupla pediu uma frota muito maior, um novo estaleiro e muitos navios drones para suplantar as capacidades atuais. A construção naval teria exigido 40 bilhões adicionais, seja de economias internas ou de novos gastos. Como a construção naval basicamente estagnou na última meia década, os custos de reverter o declínio da Marinha Americana agora são apenas maiores. Uma mistura de mais fundos, muitos trabalhadores qualificados adicionais, capacidade expandida, novos estaleiros e leis e políticas atualizadas são necessários para estancar o sangramento do poder naval americano. A própria estratégia da base industrial do Pentágono, na primeira a ser divulgada, destacou deficiências, semelhanças em portfólios e capacidade de todos os anos militares dos Estados Unidos, observando a desindustrialização de defesa ao longo de várias décadas que criou a força frágil de hoje. O relatório identifica 10 desafios sistêmicos, dos quais a falta de dinheiro é a causa direta ou subjacente em pelo menos 6 categorias, mas notavelmente estes incluem produção inadequada em níveis e prazos incertos para promulgar o financiamento da defesa, falta de um caso de negócio para a indústria levantar o capital necessário para investimento devido a um cliente estável do Pentágono,
margens de lucro estreitas de fornecedores de nível inferior, tornando-os suscetíveis à demanda cíclica e às mudanças no orçamento de defesa. Diminuição do poder do Departamento de Defesa para direcionar a demanda devido ao baixo volume de compras na maioria dos mercados industriais. Instabilidade nas compras de armas, incluindo cancelamentos de programas, encargos de conformidade à obsolescência tecnológica, incerteza e restrições dos orçamentos, incluindo lapsos nas dotações e congelamentos de gastos pelo Congresso. O Pentágono acusa a si mesmo em seus pedidos de orçamentos baixos, concluindo que os padrões de compra de baixo volume, longos períodos entre modernizações e especificações de design frequentemente desnecessariamente personalizadas do Departamento de Defesa se combinaram para tornar os militares dos Estados Unidos um cliente pouco atraente, especialmente para empresas menores. Você poderia dizer isso de novo? As metas de investimento do secretário de Defesa John Biden seguem de perto o plano de paz por meio da força do atual presidente do Comitê de Serviços Armados, senador Roger Wicker. Ambos os cavalheiros concordaram que pelo menos 50 bilhões por ano acima dos planos atuais são necessários para tirar o paciente e reverter nosso declínio de defesa. O memorando orçamentário de Austin, combinado com a inércia dos últimos 4 anos em investimento de defesa, significa que é hora de ressuscitar e reforçar os planos para aumentar a frota, reconstruir estoques de munições, aumentar inventários aéreos tripulados e não tripulados, atualizar bases e aumentar as capacidades de defesa aérea de mísseis do país. As contas só aumentam e os problemas para os militares aumentam quanto mais tempo há um atraso. Metal Storm, super arma chinesa, dispara quase 150 mil tiros por minuto, usa tecnologia de plasma e pode revolucionar a defesa contra mísseis hipersônicos. Uma nova arma chinesa baseada no conceito do Metal Storm pode redefinir o poder de fogo moderno com uma impressionante taxa de disparo de até 450 mil tiros por minuto. O sistema, que elimina partes móveis e utiliza um mecanismo de detonação eletrônica, foi originalmente criado pelo australiano Mike Dewar nos anos de 1990, mas agora é aprimorado por pesquisadores da China. A informação foi divulgada pelo canal Hoje no Mundo Militar, que detalhou a evolução das tecnologias e seu impacto no cenário de defesa global. O Metal Storm foi projetado para disparar munições organizadas em camadas dentro do cano, adicionados por um gatilho eletrônico que substitui os mecanismos tradicionais. A versão original chegou a alcançar 1 milhão de tiros por minuto, com um conjunto de 36 canos, mas enfrentou desafios técnicos como superaquecimento e desgaste excessivo, o que dificultou sua aplicação. Agora, pesquisadores da Universidade do Norte da China, em Taiwan, desenvolveram uma nova versão que supera essas limitações. O sistema utiliza um fio metálico integrado à munição que, ao ser ativado, se vaporiza instantaneamente, criando um jato de plasma que inicia a detonação do projétil. Esse método reduz o tempo de disparo para apenas 177,5 microsegundos, tornando a arma mais eficiente e confiável. Outro avanço é o sistema de recarga descartável, que substitui os barris inteiros em vez de recarregar cada munição individualmente, aumentando a prontidão operacional. O novo Metal Storm é projetado para neutralizar ameaças extremamente rápidas, como mísseis hipersônicos, e pode ser um divisor de águas na defesa aérea e no combate terrestre. Com o apoio do governo chinês, a indústria militar, a tecnologia está sendo testada com munições inteligentes equipadas com sensores e chips, ampliando sua precisão e eficácia. Essa inovação reforça a posição da China na corrida armamentista global e pode impactar o equilíbrio de poder no cenário militar moderno.